Já alguma vez parou para pensar o que acontece com a sua alma durante a noite, quando o seu corpo descansa e os seus olhos se fecham? Muitos católicos rezam o terço com devoção, terminam-no com um suspiro de alívio ou gratidão e depois deixam-no em qualquer lado, sobre uma mesa, dentro de uma gaveta, talvez perdido entre os lençóis. E, no entanto, poderá esse simples gesto de descuido ter consequências invisíveis na vida espiritual? A tradição da Igreja lembra-nos que a noite nunca é um espaço vazio. Quando o mundo exterior se acalma, o coração do homem permanece aberto, vulnerável, impressionável. Os padres espirituais, desde os primeiros séculos, advertiam que as horas de escuridão são terreno fértil não só para a graça, mas também para a tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Enquanto dormimos, a nossa alma continua a respirar, continua a ouvir, continua a ansiar pela presença de Deus, ou ficando exposta à inquietação das trevas. O padre Dan Reehil, exorcista com anos de experiência a acompanhar almas em combate espiritual, insiste em algo que muitos ignoram. Os pequenos atos de reverência abrem ou fecham portas, e um desses atos, quase imperceptível, é onde deixamos o nosso terço a repousar ao cair da noite. Não se trata de superstição, nem de magia, mas de amor e respeito. Santo Agostinho dizia que, nas coisas pequenas se mede o amor grande. O modo como tratamos um objeto bento reflete como deixamos que a graça atue em nós. Imagine o seu quarto em silêncio. As paredes parecem iguais, a cama parece a mesma, mas o ambiente interior do seu lar pode mudar por um simples pormenor. Um terço colocado com cuidado, com intenção, como quem confia o seu sono nas mãos do céu. Muitos consideram-no um gesto irrelevante. Mas e se esse pormenor fosse a chave que abre a paz da sua noite? E se, ao honrar um sacramental com devoção, convidar a Virgem a velar ao seu lado enquanto dorme? O perigo está na indiferença. Pouco a pouco habituamo-nos a deixar os objetos sagrados de qualquer maneira, sem nos apercebermos de que a tibieza se instala primeiro nas pequenas coisas. E assim, o que começou como um costume inocente pode arrefecer o fervor do coração. A alma não se aproxima da santidade por acidente, mas afasta-se dela sem se aperceber, lembra o padre Reehil. Por isso a Igreja, desde tempos antigos, ensina-nos a guardar o que é santo com atenção, porque ali onde se guarda o sagrado, a graça floresce. Esta não é uma ameaça para infundir medo, mas sim um chamado a despertar, porque a noite é também um campo de batalha. E a pergunta ressoa com força: onde repousará o seu terço esta noite? Sobre uma mesa esquecida ou junto ao lugar mais íntimo do seu ser, como escudo silencioso que vela os seus sonhos? Deus não despreza o pequeno. Pelo contrário, compraz-se em operar através dos gestos humildes. E em cada decisão simples, como a de colocar o terço com reverência, podemos abrir a porta à sua proteção invisível. O padre Dan Reehil não fala da teoria, mas sim da experiência. Durante anos tem acompanhado famílias atormentadas pela inquietação noturna, por sonhos estranhos, por esse peso invisível que não se explica com causas médicas. Como exorcista, tem visto de perto a luta espiritual que se trava enquanto muitos dormem sem o suspeitar. E no meio do seu ministério, descobriu um padrão que se repetia. A maioria dos católicos, mesmo os mais devotos, não sabem o que fazer com o seu terço depois de o rezarem. Deixam-no numa gaveta, numa mala, na mesa de cabeceira, quase como se fosse apenas mais um objeto, não por desprezo, mas por costume. E esse costume, adverte ele, enfraquece o poder espiritual que o terço poderia continuar a oferecer durante a noite. O que o padre Reehil ensina não é uma invenção moderna nem um capricho pessoal. Trata-se de uma tradição de mais de 800 anos, enraizada na vida da Igreja e confirmada pelos santos ao longo da história. Desde a Idade Média, quando a Virgem entregou o terço a São Domingos, os fiéis entenderam que não era simplesmente um conjunto de contas, mas sim um sacramental poderoso, uma arma de intercessão. E como toda a coisa santa, o lugar onde repousa importa.
A Sagrada Escritura mesma nos revela este princípio. No livro do Êxodo, Deus dá a Moisés instruções precisas sobre onde colocar cada objeto no tabernáculo: a Arca da Aliança, o altar, os candelabros. Nada era casual. Cada lugar tinha um sentido. Cada disposição tinha um propósito espiritual. O que é santo não se trata com ligeireza, porque o modo como o guardamos reflete a fé com que o recebemos. O Catecismo da Igreja Católica ensina-o com clareza no número 1670. Os sacramentais, como o terço, são instituídos para preparar o homem para receber a graça e o dispõem a cooperar com ela. Não são amuletos, mas canais que abrem o coração à ação de Deus. Por isso, explica o padre Rehil, quando colocamos o terço com descuido, a alma absorve inconscientemente essa falta de reverência. Mas quando o pomos com intenção, como quem deposita um tesouro, o ambiente espiritual do lar transforma-se. A paz aprofunda-se, o sono torna-se mais sereno e a alma, mesmo adormecida, permanece aberta à graça. Alguns podem pensar: será que importa realmente onde deixo o meu terço? Não será isto superstição? O padre Rehil responde com firmeza: não se trata de magia, mas de reverência. Não é que Deus dependa de um lugar, mas somos nós que precisamos de cultivar o amor no pequeno. Quando honramos o que é santo, convidamos o céu a morar na nossa casa. E essa, feita com gestos simples, abre uma corrente de bênçãos invisíveis que muitos crentes já comprovaram na sua vida cotidiana. Assim, o que parece um pormenor mínimo, decidir onde repousa o terço cada noite, converte-se num ato de fé que dá forma à nossa vida espiritual. E é aqui que a tradição de 8 séculos se liga ao nosso presente. Um simples gesto noturno pode marcar a diferença entre um descanso agitado e um sono guardado pela graça. O terço não é um adorno religioso nem uma peça de decoração piedosa. É um sacramental bento, um instrumento de intercessão que tem acompanhado a Igreja nos seus momentos mais sombrios e nas suas vitórias mais luminosas. O padre Dan Rehil lembra aos seus fiéis que tratar o terço como um objeto qualquer é retirar-lhe a força espiritual que Deus quer derramar através dele. A maneira como o guardamos, o seguramos e o colocamos fala da nossa disposição interior para a graça. Na Sagrada Escritura encontramos um padrão constante. O que é santo exige um lugar santo. No Êxodo, quando Deus instruiu Moisés sobre o tabernáculo, não deixou nada ao acaso. A Arca da Aliança tinha que repousar no Santo dos Santos. O altar devia estar num ponto exato. Os candelabros deviam iluminar de um modo específico. Cada detalhe era significativo, porque cada objeto tinha um propósito espiritual. Se Deus mostrou tal cuidado na disposição das coisas sagradas, por que nós trataríamos com indiferença os sacramentais que nos foram confiados? Os santos compreenderam esta verdade. São João Paulo II dizia que o terço é a minha oração predileta. Para ele, segurá-lo nas mãos era como segurar a mão da Virgem Maria. E se o seu lugar nas mãos era tão importante, como não o seria também o lugar onde descansa durante a noite? Santa Teresa de Calcutá confessou que jamais se deitava sem ter o seu terço por perto, como se fosse uma extensão do seu coração. E São Pio de Pietrelcina chamava-lhe a sua arma, recordando que o cristão nunca pode baixar a guarda na batalha espiritual. O padre Rehil insiste: a noite não é um vazio, é um campo de batalha. Enquanto o nosso corpo dorme, a alma continua viva, sensível às correntes invisíveis que circulam. O inimigo não descansa, mas o céu também não. Colocar o terço com reverência antes de dormir é erguer um estandarte silencioso no meio da escuridão. É proclamar, sem palavras, que a nossa casa pertence a Deus e que a nossa alma se refugia na intercessão de Maria. A indiferença, em contrapartida, abre a porta à tibieza. Quando tratamos os objetos bentos sem amor, essa falta de fervor vai se infiltrando no nosso interior. A fé torna-se rotina, a oração torna-se mecânica e pouco a pouco o ardor se apaga. Mas um gesto simples,
como o de colocar com cuidado o terço cada noite, tem o poder de despertar de novo a consciência do sagrado. É como acender uma lâmpada na penumbra. O quarto continua a ser o mesmo, mas a atmosfera muda por completo. Por isso, o que à primeira vista parece insignificante, revela-se como um ato de fé profundo. Não se trata de superstição, mas de reverência. O terço colocado com amor num lugar especial não é apenas um objeto a descansar. É um símbolo de confiança, um sinal de entrega, um convite para que a graça continue a operar enquanto fechamos os olhos. Ao longo dos séculos, os santos têm sido testemunhas vivas do poder oculto no terço e da importância de o guardar mesmo durante a noite. São Pio de Pietrelcina, conhecido como Padre Pio, chamava-lhe sem hesitar a minha arma de combate. Ele não se referia a uma metáfora poética, mas a uma convicção profunda. O terço era a sua defesa contra as forças do mal, uma espada espiritual que nunca deixava de empunhar. Santa Teresa de Calcutá, tão próxima dos pobres e do sofrimento humano, revelou em mais de uma ocasião que nunca passou uma única noite sem ter o terço nas suas mãos. Para ela não era um hábito piedoso qualquer, mas sim uma necessidade vital. Dormia sabendo que cada conta era como um batimento unido ao coração de Maria e que a Mãe de Deus velava junto ao seu leito com ternura. São João Bosco, mestre e pai dos jovens, ensinava os seus rapazes a manter sempre o terço perto do coração, mesmo enquanto dormiam. Não o fazia para fomentar sentimentalismo, mas porque sabia que os jovens, expostos a tantas tentações e medos noturnos, precisavam de uma defesa tangível, um lembrete de que a Virgem nunca os abandonava. Estas práticas não eram superstição nem exagero, mas sim um eco de uma verdade espiritual. A noite não está vazia. O mundo físico submerge-se em silêncio, mas o mundo espiritual permanece ativo. Como adverte o padre Danry Hill, o inimigo não espera que estejamos acordados para tentar perturbar-nos. Muitas vezes, os pesadelos, as ansiedades noturnas ou o desassossego inexplicável têm uma raiz mais profunda do que o simples estresse ou a alimentação, mas, ao mesmo tempo, o céu também não dorme. Quando o terço se coloca com reverência, converte-se num grito silencioso de proteção, um clamor que continua a subir até Deus enquanto nós descansamos. O terço não é passivo, repete o padre Hill. Quando o coloca com intenção, mesmo enquanto dorme, ele continua a rezar por si. Essa é a sabedoria que os santos conheciam e que a Igreja transmitiu de geração em geração. A certeza de que Maria intercede continuamente, de dia e de noite, sempre que nós nos aproximamos dela com confiança. Assim, o simples facto de deixar o terço com cuidado antes de dormir transforma-se num ato de fé que continua a operar em segredo. Enquanto a mente descansa, a alma continua a dialogar, continua a absorver a paz ou a inquietação que a rodeia. E é nesses momentos, quando estamos mais vulneráveis, que precisamos de um escudo espiritual. Os santos sabiam-no. O terço na noite não é um adorno, é uma guarda silenciosa que protege a alma do crente na sua fragilidade. A história de Maria Helena, uma mãe de família de San Antonio, Texas, ilustra de forma comovente o que o padre Hill ensina. Ela tinha sido católica toda a sua vida, rezava o terço com fidelidade, mas arrastava há anos uma inquietação invisível. As noites eram pesadas, o sono chegava com dificuldade e os seus 3 filhos sofriam de pesadelos frequentes. O lar, embora cheio de amor, parecia carregado por uma sombra inexplicável. Tentou tudo o que estava ao seu alcance: música suave, óleos aromáticos, até medicação para dormir, mas nada conseguia trazer paz ao seu espírito. Um dia, durante um retiro paroquial, aproximou-se do padre Danry Hill para pedir orientação. Ele ouviu-a com paciência e depois fez-lhe uma pergunta simples, mas inesperada. Maria Helena, onde guarda o seu terço durante a noite? Ela surpreendeu-se e respondeu com sinceridade: pois, em qualquer lado, padre. Às vezes na mesa de cabeceira, às vezes debaixo da almofada
Às vezes, esqueço-o por completo. O sacerdote não a corrigiu, nem a repreendeu. Com ternura, lembrou-lhe uma verdade esquecida. Mesmo os pequenos gestos de reverência, como a colocação do terço, podem abrir de novo as portas da graça. Maria Helena, cansada, mas esperançosa, decidiu fazer a prova. Essa mesma noite, em vez de deixar o seu terço ao acaso, pegou nele nas mãos, rezou brevemente e colocou-o com cuidado no lugar específico que o padre Rehill lhe tinha sugerido, junto ao seu coração. Ao deitar-se, sussurrou uma oração simples. Mãe Santa, fique comigo esta noite. E o que aconteceu depois marcou um antes e um depois na sua vida. Enquanto dormia, teve um sonho luminoso. Encontrava-se num quarto banhado de luz suave, e no centro viu uma mulher vestida de branco e azul, com um rosto maternal cheio de ternura. Reconheceu-a imediatamente. Era a Virgem Maria. Sem dizer palavra, a Virgem pôs a sua mão sobre o coração de Maria Helena. No instante, uma onda de paz a envolveu. Lágrimas rolavam pelo seu rosto, mesmo no meio do sono. Ao acordar na manhã seguinte, notou que a sua almofada estava úmida. Mas a verdadeira surpresa foi que os seus filhos, pela primeira vez em anos, tinham dormido profundamente, sem um único pesadelo. A atmosfera na casa sentiu-se mais leve, como se um peso invisível se tivesse levantado. Nos dias seguintes, essa sensação de proteção tornou-se cada vez mais forte. Maria Helena partilhou emocionada com o padre Rehill. Não só dormi melhor, senti que fui visitada. E ele respondeu com serenidade: quando honramos o sagrado, o céu aproxima-se. Desde então, Maria Helena converteu esse pequeno gesto num ritual diário. E o que parecia insignificante transformou-se na chave que abriu a paz para toda a sua família. A experiência de Maria Helena leva-nos a uma verdade mais profunda, enraizada tanto na Bíblia como no ensino da Igreja. O coração é o centro espiritual do ser humano. A Escritura repete-o uma e outra vez. Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Não se trata apenas de um órgão físico, mas do lugar onde se decide a nossa abertura ou fecho a Deus. Por isso, quando o terço repousa junto ao coração durante a noite, não é um simples gesto externo. É um sinal de confiança que situa a Virgem no centro mesmo do nosso ser. O padre Rehill explica que a proximidade importa, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ter o terço perto do coração converte essas contas num companheiro silencioso que continua a interceder enquanto dormimos. O terço torna-se como um guardião noturno, um escudo invisível que protege a vulnerabilidade da alma nas horas escuras. E embora permaneçamos inconscientes, a oração continua a bater, como se a Ave Maria continuasse a ressoar no silêncio. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1670, ensina que os sacramentais preparam o homem para receber a graça e o dispõem a cooperar com ela. Ou seja, não agem por si mesmos, mas orientam o coração para Deus. O gesto de colocar com reverência o terço antes de dormir é precisamente isso. Uma disposição interior que abre a alma à graça. Não é superstição, mas sim uma linguagem do amor. É dizer a Deus: quero que o sagrado habite no lugar mais íntimo da minha vida, mesmo enquanto descanso. Os santos sempre compreenderam esta dimensão mística. São Luís Maria Grignion de Montfort, grande apóstolo do terço, afirmava que o coração que confia o seu descanso a Maria nunca dorme sem o seu amparo. Esta sabedoria espiritual atravessa os séculos e continua vigente nos nossos lares hoje. O padre Rehill, inclusive, aconselha a preparar um pequeno canto junto à cama, à altura do coração, onde o terço possa repousar com dignidade, sobre um lenço limpo, numa pequena caixinha, num lugar que fale de reverência. A mensagem é clara. Quando tratamos o que é santo como santo, a alma reconhece-o e abre-se mais facilmente à ação divina.
Colocar o terço junto ao coração não muda a Deus, mas muda o nosso interior. Desperta a consciência de que a fé não termina ao fechar os olhos, mas atravessa a noite e nos envolve de graça. A noite, então, deixa de ser um espaço de temor e converte-se num santuário silencioso. Ali, no repouso do corpo, a alma continua a ser abraçada pelo céu, sustentada pelas mãos maternais de Maria. O padre Dan Reehil costuma advertir que a maior ameaça para a vida espiritual nem sempre é o pecado aberto, mas sim a tibieza silenciosa. Essa tibieza infiltra-se pouco a pouco, quase sem nos apercebermos, através das pequenas negligências. Um terço deixado ao acaso, uma imagem sagrada coberta de pó, uma oração omitida só por esta vez. Nada disto parece grave no início, mas com o tempo vai apagando o fervor da alma. A fé que antes ardia torna-se rotina. A oração, que antes era um encontro, torna-se mecânica. E o lar, que antes respirava o sagrado, começa a sentir-se comum. A alma não deriva para a santidade por acidente, mas afasta-se dela por descuido, repete o padre Reehil. E essa frase encerra uma advertência urgente. A indiferença no pequeno acaba por enfraquecer o grande. Não cairão raios do céu, nem haverá sinais espetaculares, mas o mais perigoso acontece em silêncio. O coração arrefece. No entanto, este mesmo lugar de descuido pode converter-se no ponto de partida para um renascer espiritual. A graça de Deus não exige grandes gestos, mas atos de amor sinceros. E um gesto tão simples como colocar com reverência o terço cada noite pode reavivar a chama da devoção. Não se trata de medo, mas de esperança. O céu sempre responde ao coração que busca voltar, mesmo que seja com pequenos passos. Os sacramentais, como o terço, estão aí para nos recordar constantemente que a fé não se vive só nos templos, mas no cotidiano. Na nossa mesa, no nosso quarto, mesmo no nosso descanso. Converter a colocação do terço num ritual noturno é mais do que um hábito. É uma forma de proclamar com a vida que o que é santo merece honra. É dizer a Deus, nesta casa, mesmo na noite, tu és o centro. O inimigo quer semear a indiferença. Maria, em contrapartida, quer acender de novo a confiança. Cada noite temos a oportunidade de escolher. Ou deixamos que o coração adormeça no costume, ou o despertamos com um pequeno ato de amor. E essa escolha, embora pareça mínima, pode determinar se a nossa alma repousa em paz ou se agita na escuridão. Por isso, esta mensagem não é uma ameaça, mas sim um convite. Um chamado a recordar que ainda no pequeno podemos construir um muro de graça à nossa volta. E que nunca é tarde para começar de novo. Basta um terço colocado com amor para que a tibieza dê lugar ao ardor e a inquietação se transforme em esperança. Este é o convite final. Transformar cada noite num encontro com a graça. Antes de dormir, pegue no seu terço nas mãos. Sinta o peso de cada conta como se fossem batimentos de fé. Não precisa de orações longas nem de palavras elaboradas. Basta um sussurro simples. Santa Maria, fica comigo esta noite. Depois, coloque-o com cuidado junto ao seu coração, nesse lugar escolhido com reverência. Faça desse gesto um rito não de superstição, mas de amor. O padre Dan Reehil insiste em que esta prática, repetida com constância, muda a atmosfera do lar. Não porque o objeto tenha magia, mas porque a alma aprende a viver em atitude de fé. Onde o terço descansa, a graça desperta. O descanso suaviza-se, o medo dissipa-se e muitas vezes, como testemunham tantos fiéis, o céu torna-se próximo. O inimigo sussurra que estes gestos não importam, que são detalhes insignificantes. Mas a fé responde, Deus compraz-se no pequeno. O mesmo Cristo, que nasceu num presépio humilde, continua a entrar nos cantos simples da nossa vida. E se abrirmos o coração com gestos de amor, Ele virá, mesmo no silêncio da noite. Por isso, hoje convido-o a decidir, esta noite antes de fechar os olhos. Dê ao terço um lugar de honra. Faça-o repousar junto ao seu coração.
Deixe que seja a última carícia espiritual que a sua alma receba antes do sono. E confie que enquanto o seu corpo descansa, a Virgem intercede por si, como mãe vigilante que nunca abandona os seus filhos. Comente abaixo: Santa Maria, honrarei o seu terço todas as noites. Talvez o seu comentário seja a faísca que inspire outro a começar de novo. Partilhe esta mensagem com alguém que precise de paz nas suas noites. E lembre-se de subscrever para continuar a receber reflexões que despertem o sagrado na vida diária. Que esta noite, ao fechar os olhos, o rosto de Maria ilumine o seu descanso e a sua alma repouse perto do céu. Amém.